incomodam, sentem-se bem como estão e, para muitos, aqui já é o paraíso sonhado. E aos que aproveitam as oportunidades para aprender, servindo com precisão. Você tem seu livre-arbítrio para estacionar, ficar como está ou progredir, ser como muitos, autossuficientes, que não necessitam dormir, alimentar-se, têm plena consciência de sua existência espiritual. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados, temos de crescer, progredir, pôr em prática o que se aprende. Necessitamos ser, e agora, no presente. Muitos na Terra dizem não acreditar na reencarnação, por Jesus não ter dito sobre isso mais claramente e mais vezes. O que nosso Mestre Maior nos ensinou é que devemos ser melhores, tornarmos-nos bons no presente. Como pode a reencarnação ser de importância para um espírito se está sempre deixando para o futuro o que tem de ser feito no presente? Vou ser como você. Logo após ter aprendido a volitar, comecei a aprender a nutrir-me pela absorção dos princípios vitais da atmosfera. Matriculei-me no curso e comecei indo todos os dias com hora marcada por 1 hora. Nesse curso, os instrutores procuram conscientizar seus alunos que realmente estão vivendo num corpo sutil e que são desencarnados. Começa-se aprendendo exercícios de respiração, alguns parecidos com os da yoga. Digo parecidos porque aqui ninguém se refere a essa ciência de respirar. Faço esta nota porque conheci encarnada alguns desses exercícios. Aprende-se pela prática, depois se faz automaticamente, só pela força de vontade. O instrutor disse que começaríamos aprendendo com os exercícios, mas seria necessária a compreensão da nossa afinidade cósmica. O Pai a todos sustenta. Podemos absorver energia do ar, do sol ou simplesmente do cosmo. Conforme aprendemos, vamos passando para a turma mais adiantada, até concluir o curso. Quando nos conscientizamos que para quem quer aprender, tudo fica mais fácil. O pátio é muito agradável, ao ar livre e cercado de plantas. Trocam-se muitas ideias e experiências nesse curso. Os instrutores são espíritos com conhecimento e experientes, sempre prontos a ajudar. Há muitos horários de aula por dia, mas o pátio está sempre aberto a todos que queiram ir lá fazer exercícios. É bem frequentado. Muitos gostam de exercitar-se e outros de ir para renovar o aprendizado. O curso me fez muito bem. Aos poucos fui passando a viver como todos os desencarnados devem viver, mas aos poucos. Demorei algum tempo para concluí-lo. Já não me preocupava com minha aparência. Meus cabelos ficavam como eu queria. Já não trocava de roupa, como no começo, e ia perdendo a vontade de tomar banho, de escovar os dentes e até de alimentar-me. Mas alimentava-me ainda 1 vez por dia. Nutria-me de frutas, caldos de ervas, doces, pães, tudo baseado em vegetais, pois não se matam animais para a alimentação. Gostava muito de tomar água, que aqui é diferente, cristalina, fluidificante e energética. Normalmente, os habitantes das colônias tomam sempre água. Na casa de vovó, ela e suas amigas alimentam-se muito pouco, só após trabalhos em que despendem muita energia, quando voltam da crosta do umbral ou das enfermarias onde estão os muito necessitados. Alimentando-se pouco, usavam pouco banheiro e se banhavam raramente, talvez mais para ter o prazer da água caindo sobre si. Nesse período em que aprendia os exercícios da ciência de respirar, em que começava a me alimentar pela absorção dos princípios vitais da atmosfera, aprendia também a dominar minha vontade e a usá-la para meu bem-estar. Não sentia nenhuma dor, nenhum mal-estar e não tive mais resfriado. Maurício me explicara que deveria aprender a observar meu próprio interior, porque ao agir egoisticamente causamos em nós muitos mal-estares. Dormia cada vez menos, pois não sentia necessidade, como antes, de dormir ou de me alimentar. Gostei muito, porque com esse tipo de alimentação, que começava a me nutrir, quase não precisava ir ao banheiro. Depois, não me alimentando mais, o banheiro seria um cômodo dispensável. Nem todos aprendem a volitar e a nutrir-se em cursos. Há outros modos de aprender, como lendo, pesquisando nos vídeos ou com alguém que saiba ensinar. Mas frequentando esses cursos
é bem mais fácil, pois aprende-se com exatidão e em menos tempo. É bem agradável conscientizar-se e viver como desencarnado. Capítulo 11. Relato das 3 amigas. Nas horas de lazer, é costume visitar amigos e parentes por aqui. Gostamos de nos reunir e conversar. O assunto preferido entre familiares são os parentes. Falamos a respeito dos entes queridos desencarnados, que não estão bem, e sobre os parentes encarnados. Trocam-se ideias e planeja-se ajuda. Na casa de vovó, recebem-se muitas visitas, e como estava sempre por ali, quando me convidavam, ficava junto, escutava as conversas, participava e com isso aprendia muito. Dona Amélia, uma das senhoras que moram conosco, recebeu a visita de sua neta Marina e da amiga dela, Isa, que residiam em outra colônia. Conversamos animadas, como quase sempre acontece. A conversa foi sobre a desencarnação. Dona Amélia foi a primeira a falar da sua. A morte do meu corpo foi muito dolorida. O câncer foi destruindo o meu corpo. Revoltei-me com tudo e todos. Tornei-me uma doente amarga. Muito debilitado, meu corpo morreu. Nada vi ou senti. Só percebi tempos depois. Continuei a sofrer após o desencarne. Vaguei com dores pelo meu antigo lar. Sofri muito. Depois de muitos anos, fui socorrida. Entendi que foi merecido tudo o que passei. Tendo saúde quando encarnada, não dei valor. Tomava sempre bebidas alcoólicas, fumava, envenenei meu corpo sem egoísmo, inveja e ciúme. Se não fiz mal a ninguém, fiz pouco bem. E o que fiz foram as poucas esmolas, resto do meu supérfluo que distribuí. Nunca pensei em ajudar realmente alguém. Vivi encarnada, cultivando a matéria, como uma tola, imprudente, ignorando a parte verdadeira e espiritual. A dor, a doença, tudo isso foi uma forma que havia escolhido, antes de reencarnar, para alertar-me. Mas fiquei revoltada e não sofri com a resignação. Quem não sofre com aceitação, pouco lhe adianta. Depois, em vez de reconhecer meus erros, revoltei-me, achando injusto por não ter feito, em meu ponto de vista, nada de ruim, pois não matara, não roubara, não traíra e etc. Esqueci-me de que pude fazer o bem e não fiz, nem aprender quis. Para que saber? Dizia sempre. Depois de morta, aprendo. E isso se houver continuação da vida. Teve. Continuei a existir depois do meu corpo ter morrido. E permaneci sofrendo pelos mesmos motivos, até que, cansada, comecei a ver realmente meus vícios. Mais humilde, clamei, pedi ajuda. Amigos e parentes levaram-me para o hospital de um posto de socorro, onde sarei e vim para a colônia. Agora, tendo a oportunidade, sou agradecida. Tento educar-me no trabalho útil e no estudo da boa moral. Falou Marina. Eu desencarnei jovem, aos 21 anos, e como vovó, ignorava completamente a continuação da vida. Não tinha ideia do que acontecia com quem morria, se tudo acabava ou se havia inferno e céu. Teorias que não entendia nem queria entender. Não seguia religião nenhuma, mas dizia ter uma só por rótulo. Para mim, a morte do corpo era para os outros. Desencarnei por um acidente de carro. Quando os socorristas, trabalhadores do bem tentaram ajudar-me, repeli-os. Para mim, eram loucos dizendo tolices, inclusive que meu corpo morrera. Foi um período difícil. Na minha casa foi um caos. Meus pais intensificaram as brigas e acabaram por se separar. Um acusava o outro pelo meu desencarne. Sofri muito. Julguei estar louca por não conseguir entender o que se passava e por não aceitar minha desencarnação. Com meu lar desfeito, vaguei pelas ruas com muito medo. Cansada de sofrer,
resolvi apelar para Deus. Entrei num templo e orei. Senti-me melhor e resolvi ficar ali. Entendi que religião faz falta, pois quando se é religioso, sente-se proteção, e quando se é realmente sincero e devoto na religião, os sofrimentos são mais bem compreendidos e a morte não aterroriza tanto. Entendi que desencarnara, mas não sabia o que fazer para melhorar a situação. Fiquei naquele templo a orar junto com outros desencarnados e com encarnados que lá iam. A prece levou-me a meditar